No último domingo, que por acaso foi o último domingo do ano, nós falamos sobre a importância da prestação de contas. Falamos ali com uma série de textos que falam e destacam essa importância de prestarmos contas uns aos outros da nossa caminhada com Deus, confessarmos os nossos pecados, sermos acompanhados e corrigidos uns pelos outros. Isso nós vimos na última semana, no último domingo. E isso é algo muito sério, e eu quero introduzir essa mensagem desse jeito, porque a prestação de contas é o meio que Deus usa para que nós não toleremos o pecado. A prestação de contas que nós vimos no último domingo é um meio que Deus usa para que eu e você, nós não toleremos o pecado. Por isso que Hebreus 3, que nós falamos na semana passada, diz para nos exortar mutuamente, no tempo que se chama hoje, a fim de que ninguém se endureça pelo engano do pecado, a fim de que nós não sejamos petrificados, a fim de que nós não sejamos insensibilizados pelo engano do pecado. Ou seja, a prestação de contas é uma ferramenta que Deus usa para que nós não toleremos o pecado. Pois quando nós toleramos o pecado por algum tempo, a alma do crente, a alma do genuíno crente, torna-se endurecida. E em intensidades diferentes, todos nós estamos, de alguma forma, familiarizados com o endurecimento da alma. Quero colocar algumas situações aqui para você se encaixar mais fácil. Talvez na sua caminhada cristã, você esteja ficando cada vez menos tocado pela adoração comunitária. Talvez as canções que cantamos enquanto igreja aqui, talvez você preste mais atenção no ritmo da bateria, no acorde que foi tocado errado, em alguma questão estética, ou talvez você esteja viajando, pensando em qualquer outra coisa, mas você está absolutamente desconectado com o momento da adoração. Talvez esse seja um cenário, em alguma medida, na sua vida hoje. Talvez você tenha percebido que a sua sede pelas Sagradas Escrituras, pela Bíblia, uma sede talvez presente nos seus primeiros anos de caminhada com Cristo, praticamente inexiste hoje. Talvez você nem leia a Bíblia diariamente, ou talvez leia, mas de maneira indiferente, de maneira mecânica, de maneira sem desfrutar do rico banquete que é a nossa exposição às Escrituras. Talvez você esteja menos sensível ao pecado. Talvez pecados que antes te incomodavam demais quando você caía neles, talvez hoje te incomodam de menos ou talvez nem incomodem. Pecados que outrora fazia você chorar diante de Deus, hoje são tratados com muita naturalidade. Talvez a sua confissão de pecado aconteça de maneira cada vez menos frequente. Não porque você tem pecado menos, mas que você tem se importado menos. Talvez a sua confissão de pecado seja acompanhada de pouca tristeza, de poucas lágrimas, de pouca mudança. Talvez esse seja o cenário da sua vida hoje, em alguma medida. E o principal efeito de tal insensibilização, de tal endurecimento, é que para os crentes a graça já não surpreende mais. Vou repetir. Talvez o principal efeito de tal insensibilização para os crentes é que a graça já não nos surpreende mais. Ficamos indiferentes, ficamos insensíveis às realidades espirituais, ficamos frios. E a pergunta que eu quero nortear a mensagem dessa noite é: como vencer o esfriamento espiritual? Como vencer o costumeiro,
o familiar, aquele que já virou mecânico. Em outras palavras, como retornar ao primeiro amor. Quero convidar você a abrir a Bíblia comigo no texto de Apocalipse, capítulo 2. Leremos os versículos 1 ao 7. Apocalipse, o último livro da Bíblia, um livro que fala da revelação de Jesus Cristo. No seu capítulo 2, os primeiros 7 versículos deste capítulo nos dizem o seguinte: escreva essa carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Sei de tudo o que você faz. Vi seu trabalho árduo e sua perseverança. E sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Mas há isto a seu favor. Você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso, darei o fruto da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Essa é a palavra do Senhor. Cristo instruiu João, quem escreve o livro de Apocalipse, a escrever para o anjo, aqui, que usa na nossa versão, que muito provavelmente signifique não um anjo tal qual nós imaginamos, muito menos com asa e aréola, mas não o anjo que, por exemplo, apareceu para Maria e tantos outros, não é esse tipo de anjo que provavelmente o texto está descrevendo. E sim, inclusive a palavra anjo na Bíblia significa literalmente mensageiro, ok? Essa é a palavra anjo, ou em grego angelos, significa mensageiro, simplesmente. Então, o anjo, conforme nós costumamos imaginar, é um mensageiro de Deus. Mas assim como outras pessoas, seres humanos, também são mensageiros de Deus, é muito mais provável que o texto esteja falando de um líder espiritual, aquele que era o mensageiro de Deus para o seu povo em determinada igreja, aqui no caso a igreja que se reunia em Éfeso. Então, o texto está dizendo sobre uma carta que é direcionada ao anjo daquela igreja, ou seja, ao mensageiro, ao líder espiritual daquela comunidade. E o texto diz, aquele que segura na mão direita as 7 estrelas, aqui se referindo de uma maneira simbólica à soberania de Cristo sobre a igreja e sobre os seus líderes. Ou ainda, quando o texto diz, anda entre os 7 candelabros de ouro, indica novamente uma imagem que simboliza a presença ativa de Cristo entre a igreja e vigiando e cuidando e percebendo os atos e a fé do seu povo. Cristo, então, nessa imagem, está no meio do seu povo, caminha entre nós e vê as nossas obras. Essa é a ideia dessa carta que está aí sendo direcionada ao mensageiro da igreja de Éfeso. Deixa eu te lembrar um pouco da história dessa igreja, a fim de contextualizar aqui quem é essa igreja de Éfeso. Essa igreja ela foi plantada lá em Atos, capítulo 19, onde fala do nascimento dessa igreja, onde tinha havido um grande avivamento naquela região.
Deus poderosamente usou aquela cidade de maneira muito miraculosa, muito poderosa. Houve um grande avivamento na região de Éfeso, mas que 50 anos depois, esse avivamento tinha se esfriado. 50 anos depois da manifestação poderosa no meio daquela cidade, nós temos uma igreja que havia esfriado. Não é um esfriamento total, no sentido de uma igreja que está vivendo, por exemplo, como a igreja de Corinto, onde Paulo direciona as cartas de 1ª e 2ª Coríntios, e nós vemos todos aqueles problemas. Não é exatamente a mesma situação. Até porque o texto descreve vários elogios que são feitos àquela igreja. Por exemplo, o texto diz: sei de tudo o que você faz. Né? E aí diz que Cristo reconhece as obras daquela igreja, reconhece a dedicação e a perseverança daquela igreja que estava sendo perseguida. Meus irmãos, presta atenção no que eu vou falar agora. A gente costuma olhar para esse texto e imaginar uma igreja assim, que abandonou a Cristo, uma igreja totalmente doente, uma igreja assim que fazendo tudo errado, não tem nada de bom na igreja. Mas o texto diz que aquela igreja estava sendo perseguida e ainda assim perseverou, estava perseverando. Não é uma igreja qualquer, não é uma igreja ruim, como a gente costuma chamar. Não é uma igreja assim, nossa, não salva nada. Era uma igreja, para os nossos padrões, uma igreja boa. Olha só as características. Cristo conhecia as ações da igreja, ele diz que eles eram perseverantes, ele diz que eles não toleravam os perversos, ou seja, uma igreja que demonstrou discernimento e não permitir pecados e falsas doutrinas no meio do povo. Gente, isso no 1º século, isso era raro. Tinha uma série de falsas doutrinas e falsos mestres pregando em todo lugar. Uma igreja que se mantinha pura doutrinariamente, uma igreja que se mantinha pura na prática, isso não era comum. Era uma igreja, eu estou tentando defender que era uma igreja boa nesse sentido, para os nossos padrões. Por exemplo, o texto diz que aqueles irmãos haviam examinado as pretensões dos que se diziam apóstolos. Eles não foram enganados. Eles foram diligentes em testar a autoridade dos líderes espirituais, expondo os falsos mestres. Era uma igreja com uma teologia saudável, por assim dizer. Eles tinham uma boa teologia. Ou ainda, o texto diz que eles tinham sofrido pelo nome de Cristo. E eles perseveraram, mostraram fidelidade no meio da situação difícil, no meio da perseguição. Será, irmãos, que nós poderíamos ser elogiados dessa mesma maneira? Será que nós estaríamos nesse nível? Era uma igreja que tinha boa doutrina, era uma igreja que testava os seus líderes, era uma igreja que havia sido perseguida e não esmoreceu. Essa era a igreja. Era uma igreja que havia práticas, que tinha práticas religiosas, que são até elogiadas, mas faltava uma coisa. Eles tinham perdido uma coisa: o seu primeiro amor. Uma outra igreja que é descrita aqui no contexto de Apocalipse é a igreja de Laodiceia, que passava por uma situação parecida, uma situação de mornidão. E Jesus disse que estava batendo na porta dessa igreja, e não na porta dos corações, como alguns interpretam. Jesus não bate em portinha de coração nenhum pedindo para entrar. Mas na porta dessa igreja, Jesus estava simbolicamente batendo. E qual que é a ideia aqui? É tão ridículo a ideia que a igreja do Senhor Jesus, mas Jesus estar fora da igreja, batendo na porta, é essa a ideia. Era uma igreja que vivia religiosamente, mas Jesus estava fora dela. Muito se parecendo com o que estava acontecendo na igreja de Éfeso, que eles estavam sendo elogiados por práticas religiosas, por perseverança, por ações, por doutrina. Só tinha um problema. O amor por Jesus havia se esfriado. Havia uma mornidão na igreja.
havia uma insensibilidade espiritual na igreja. Uma igreja boa, não uma igreja qualquer, mas com uma grande e única, mas grandíssima queixa. Versículo 4 diz: contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Esse amor do princípio é aquele fervor inicial. Talvez você se lembre disso. Quando você conheceu a Jesus, quando pela primeira vez você percebeu que aquilo que carregava, a culpa que você carregava já não era mais sua, que o fardo já não era mais seu, que agora você podia respirar aliviado porque outro fez aquilo que você era incapaz de fazer, que outro suportou aquilo que você deveria suportar na cruz. E toda aquela alegria e todo aquele fervor inicial, você lembra talvez disso. A paixão por Cristo, o desejo ardente de estar com Ele, de agradá-lo, de obedecê-lo. Aquele fervor inicial. Sabe quando você está apaixonado por alguém? Lembra, se você já tem um bom tempo de casado, lembre quando você estava apaixonado pela sua esposa, ou apaixonado pelo seu marido, que na época, seu namorado, sua namorada. Lembra que você, talvez, se você tivesse um namoro à distância, que você percorria grandes distâncias para encontrar o seu amado ou a sua amada, e você não reclamava disso, você era capaz de dirigir horas para estar junto, mesmo que por um pouco período de tempo, mas valia a pena aqueles poucos minutos juntos. Lembra quando você não tinha problema em ficar acordado até tarde, conversando com a outra pessoa, até não ter mais assunto? Hoje em dia, com os celulares, né? Os casais apaixonados fazem videochamada, já nem tem mais o que falar, mas eles ficam ali olhando um para o outro, apaixonados, não querendo nenhum desligar. Não desliga você, não desliga você primeiro. Caminhar sob a chuva com a pessoa amada não era um problema. É romântico, não é desagradável. Você estava disposto a gastar uma pequena fortuna com aquela outra pessoa, a agradá-la. Você só conseguia pensar naquela pessoa, você tremia de ansiedade quando a pessoa estava perto, chegando para te ver. Você lembra o que é esse fervor, esse amor do princípio? O problema dos Efésios, no final das contas, não era a doutrina. O problema dos Efésios não era o esforço, não era nem a perseverança deles em resistir à perseguição. Era o amor. Eles tinham esfriado. E sem amor, preste atenção, sem amor, tudo perde o sentido. Perceba, eles não estavam sendo criticados porque eles estavam deixando de fazer as obras religiosas. Eles foram elogiados por isso. Mas eles faziam essas coisas sem amor. E por mais que seja uma queixa, é uma queixa extremamente grande. Porque tudo sem amor perde o sentido. Não é isso que Paulo diz lá em 1 Coríntios 13? Sem amor, o que vale eu entregar a minha vida em favor dos outros? Eu dar os meus bens? O que vale isso sem amor? Paulo diz. Obras sem amor são apenas ativismo. Obras sem amor são apenas ativismo. Doutrina sem amor é apenas legalismo. Perseverança sem amor é apenas um esforço humano. Tudo sem amor perde o sentido. Meus irmãos, cuidado. Cuidado porque o amor por Deus, quando o amor por Deus esfria, outras coisas começam a ocupar o lugar desse amor. Um orgulho espiritual, que é uma coisa muito comum com aqueles que são ativistas religiosos, uma rotina vazia,
um estilo de vida que acoberta e esconde pecados. Quero te convidar a pensar numa imagem comigo. Imagina aqui um GPS, esses aparelhinhos ou aplicativo no celular que mostra um mapa, mas um GPS que está sem sinal. O mapa continua aparecendo no GPS, mas você não tem sinal. Esse mapa não pode guiar você. O amor por Deus é como se fosse um sinal espiritual. Sem ele, nos perdemos, mesmo estando dentro da igreja. O amor por Deus, quando ele esfria, ele não nos direciona mais, ele não nos impulsiona mais. E ainda que estejamos envoltos de rituais religiosos, ainda que estejamos envoltos em práticas religiosas, nós podemos estar absolutamente perdidos sem direção. Porque o amor é que nos guia. É o amor que nos direciona, é o amor que nos move. Mas o texto nos dá uma solução. E ele diz no versículo 5, veja até onde você caiu, arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Jesus não deixa os efésios sem uma solução. Ele chama aqueles irmãos ao arrependimento. Ele chama, na verdade, eles a 3 coisas, a 3 passos neste texto. O primeiro passo, eles deveriam reconhecer aonde eles caíram. O texto diz, veja até onde você caiu. Perceba o nível que você chegou. Perceba o fundo do poço em que você está. Você está vivendo a religiosidade pura, mas seu amor por Deus esfriou. Como, por exemplo, lá em Isaías, temos Deus falando para o povo que o povo adorava o Senhor com os lábios, mas o seu coração estava longe dele. Talvez seja assim que Deus olha para a nossa reunião, para a nossa adoração, para o nosso louvor. Talvez Deus esteja dizendo, olha, vocês têm feito práticas religiosas, muito bem por fazê-las. Vocês têm cantado coisas sobre mim, muito bom. Coisas verdiosas, grandiosas. A doutrina de vocês, olha, está impecável, mas o coração de vocês está longe. Mas vocês esfriaram. E aí a solução é que, em primeiro lugar, nós devemos reconhecer o ponto que nós chegamos. Reconhecer até onde nós caímos. Tem uma outra tradução desse texto que fala que nós devemos reconhecer de onde nós caímos, mas no sentido de lembrar aonde eu estava, como já foi. Seria o equivalente ao exercício de maridos e esposas lembrarem como foi na época que eles se conheceram. Lembre de onde vocês estavam, perceba onde vocês estão agora. Esse é o primeiro passo. E perceba a distância. Perceba como vocês faziam as coisas quando eram motivados pelo amor, e perceba o que motiva vocês agora. Perceba o que faz você, talvez, cumprir as mesmas regras, as mesmas exigências. Perceba o que te motiva. Perceba aonde você caiu, da onde e aonde você está agora. Cristo pede que a igreja reflita sobre a sua condição espiritual. Cristo pede para que nós nos autoanalisemos. Porque o esfriamento do amor começa com pequenos desvios, que passam desapercebidos, mas que são acumulados, gerando uma insensibilidade espiritual, uma falta de amor por Deus. Eu quero te fazer a seguinte pergunta: quando foi a última vez que você sentiu prazer genuíno na presença de Deus? Qual foi a última vez que você sentiu de fato a presença de Deus tão viva e tão real na sua vida? Qual foi a última vez que você sentiu o amor por Deus motivando a sua obediência, de tal forma que a sua obediência não seja dura, difícil, sempre reclamando, penosa, mas uma obediência alegre,
uma disposição sempre feliz em obedecer ao Senhor, não importa quão difícil seja, no sentido de doloroso, no sentido de custoso. O amor nos leva a fazer coisas que para outras pessoas são sofridas demais, mas o amor nos faz encontrar prazer naquilo. Qual foi a última vez que você sentiu prazer na obediência ao Senhor? Esse é o primeiro passo. Veja de onde você caiu. Veja onde você está agora. Perceba, se autoanalise. Reconheça a falta de amor, reconheça a mornidão espiritual, reconheça a frieza, reconheça a insensibilidade. O primeiro passo é reconhecer, é analisar, é perceber, é notar a diferença. É dizer, Deus, certamente eu perdi aquele amor. Mas, em segundo lugar, o texto diz, se arrependa. E arrependimento é muito mais ou totalmente diferente do que sentir remorso. Remorso é a tristeza gerada pelo pecado, não pelo pecado em si, mas mais pelas consequências do pecado, que nos afastam ainda mais de Deus. Isso é remorso, muitas vezes alguns chamam de arrependimento. Sabe quando você cometeu aquele pecado novamente e você agora não quer vir à igreja, e você não quer mais ler a Bíblia aquele dia, ou você não quer mais orar naquele momento? Isso não é arrependimento, isso é remorso. É uma tristeza que te afasta de Deus. Porque o verdadeiro arrependimento, ele é a tristeza pelo pecado e não pelas consequências do pecado, que nos aproxima ainda mais de Deus. É a diferença de Judas e Pedro. Judas que percebeu o que havia feito e então se enforca, querendo fugir de Deus, uma tentativa louca de fugir do Senhor. Já Pedro, a tristeza ao perceber o que ele fez, o faz se aproximar ainda mais do Senhor Jesus Cristo, a quem ele havia traído. O arrependimento é o caminho para restaurar o relacionamento com Cristo. É uma decisão profunda de mudança de direção. É uma tristeza pelo pecado que nos aproxima do nosso Salvador. Primeiro passo, reconheça de onde você caiu. Segundo passo, tenha uma profunda tristeza. Não pela consequência do seu pecado, mas pelo seu pecado em si, como algo que te afasta do seu Salvador. Mesmo que o seu relacionamento seja pautado pela graça, o pecado, quando nos engana, ele nos diz, você é impróprio para esse relacionamento. Quê? Olha como você está respondendo àquele que deu a sua vida por você. Não, você não merece estar perto dele. E é isso que eu tenho ouvido de irmãos, falando assim, pastor, eu reconheço a graça. Eu reconheço que eu não sou salvo pelos meus méritos. Mas aí eu cometo um pecado e o pecado me diz, está vendo? Olha para você. Deus fez tudo isso por você, olha o que você está fazendo. Você acha que você é digno? Você acha que você é digno de estar na igreja? Você acha que você é digno de orar? Você acha que você é digno de ler a Bíblia? A melhor coisa que você faz é ficar no seu canto, é se afastar. O texto diz, não cometa esse erro. Se arrependa com a verdadeira tristeza que te aproxima do Senhor e não que te afasta dele. Quando você pecar de novo naquela mesma área, ao invés de você fechar a sua Bíblia, ao invés de você deixar de orar, é aí que você precisa ler, é aí que você precisa orar, é aí que você precisa confessar os seus pecados, é aí que você precisa estar no culto, é aí que você precisa tomar a ceia com arrependimento. Mas em terceiro lugar, o texto diz, volte a praticar as primeiras obras. Jesus chama os efésios a fazer o que eles faziam no começo. Marido e mulher, marido e esposa, lembre-se daquele tempo em que você não via a hora de poder surpreender um ao outro. Em outras palavras, o que o texto está dizendo é que para que nós voltemos a ter o mesmo sentimento, fervor, a mesma decisão e disposição ao amor, nós devemos voltar às primeiras práticas. E aqui talvez você esteja confuso, porque você talvez esteja pensando, mas peraí, o texto não diz que eles tinham práticas corretas? O texto diz isso. Eles são louvados por isso.
mas não eram práticas motivadas pelo amor. Isso faz toda a diferença. Seu cônjuge sabe quando você faz alguma coisa motivado pelo amor ou por mera obrigação. Mas sabe o que é curioso nisso? Parece que é uma via de mão dupla. Porque uma das coisas mais incríveis que eu descobri no casamento é que quando você se doa, quando você, mesmo sem estar sentindo muitas coisas pelo seu cônjuge, mas quando você se esforça por fazer coisas que agradam o seu cônjuge, parece que no seu coração vai brotando de novo um sentimento, uma valorização pelo outro. A gente tem um grave equívoco quando a gente acha que nós amamos no sentido de sentimento um ao outro, quando o outro nos serve suficientemente. Por isso que casais chegam com alguma frequência triste para mim e dizem, olha, pastor, eu já não sinto mais nada pela minha esposa, ou eu já não sinto mais nada pelo meu marido. E o que eles estão dizendo, em outras palavras, é, ele ou ela fez tantas coisas erradas que já não tem mais sentimento no meu coração por ele ou por ela. Ele ou ela deixou de fazer tantas coisas boas para mim que eu já não sinto mais nada por ele ou por ela. Mas esse não é o caminho. Quando pessoas dizem isso, o que elas estão revelando é delas mesmas. Quando as pessoas me dizem isso, o que eu escuto é, há tempos eu deixei de servir o meu cônjuge, de tal forma que o meu coração fosse reaquecido. Porque quando nós voltamos às primeiras práticas da conquista, quando nós voltamos às primeiras práticas da paquera, com o nosso cônjuge, é claro, o nosso coração é retroalimentado. Nós voltamos a ter os mesmos sentimentos. Não é incomum casais com 50, 60 anos de casado testemunharem que estão vivendo quase que luas de mel de novo, depois de tantos anos, quando eles redescobrem as primeiras práticas. É isso que o texto está dizendo. Se quer voltar a amar o Senhor, lembre-se de onde você estava e de onde você caiu. Se arrependa. Tenha uma tristeza pelo pecado que se aproxime do Senhor, mas ao mesmo tempo, volte às primeiras práticas. As primeiras, não as de agora. Porque agora vocês fazem de maneira indiferente, vocês fazem de maneira mecânica. Mas fazendo as primeiras obras com a motivação de agradar o outro, parece que o seu coração vai sendo reaquecido. Volte a obedecer o Senhor daquela mesma forma, e o seu coração vai sendo reaquecido. No caminho da obediência. Não espere sentir coisas maravilhosas para poder obedecer. Sim, obedeça, mas obedeça dizendo, Deus, eu confesso que eu estou no culto hoje só porque eu tinha que estar. Deus, eu confesso hoje que eu estou aqui porque o diácono Rafael, o presbítero Rafael ia me ligar depois enchendo o saco, por isso que eu estou aqui. Deus, e eu confesso isso. E eu digo que esse não é o certo. Eu peço que no caminho da obediência, o Senhor transforme o meu coração. Porque eu quero te amar como eu amava antes. Eu quero cultuar como eu cultuava antes. Eu quero orar, eu quero ler a tua palavra de maneira apaixonada como eu fazia antes. Mas enquanto isso não acontecer, Deus, eu estarei aqui. Lendo a palavra, eu estaria aqui reunindo com os irmãos, eu estaria aqui orando e pedindo para que o Senhor transforme o meu coração na prática das obras do começo, das primeiras obras. Lembre-se daquele tempo em que você não via a hora de orar, de ler a Bíblia, de estar com os irmãos, de servir com alegria no começo da sua caminhada cristã. Lembre quando você descobriu a graça pela primeira vez e você fazia tudo motivado por ela. Precisamos lembrar dessas obras e voltar a praticá-las. Mas precisamos, acima de tudo, lembrar do amor de Deus, para que o nosso amor por Ele seja reacendido. Precisamos fazer as obras do amor, mas antes de tudo, precisamos que o nosso amor seja reacendido, redespertado. E com isso,
O texto, ainda aqui nesse versículo, termina com uma advertência dizendo: do contrário, eu virei até você e tirarei o seu candelabro. É um texto duro. O candelabro aqui simboliza a presença de Deus e o testemunho da igreja. Perder isso seria perder a sua identidade como igreja de Cristo. E aqui, antes que você se confunda, o texto não está falando de perda de salvação, de maneira absolutamente nenhuma. O texto está se dirigindo a uma igreja. E, historicamente, vemos igrejas perdendo a posição de igreja. Existem chamadas igrejas que nós não consideramos mais assim. Porque eles se afastaram do amor, se afastaram da doutrina correta, se afastaram do evangelho e nem são mais igreja. Já não há mais a identidade de corpo de Cristo para aqueles que se reúnem. E o texto está dizendo é que se nós perdermos o primeiro amor e se nós não lutarmos contra o nosso esfriamento espiritual, isso nos levará à perda da identidade enquanto corpo de Cristo. Então Deus tirará a sua presença graciosa. Sem amor, uma igreja pode continuar existindo fisicamente, mas a sua luz pode ser apagada. O seu candelabro pode ser apagado. Isso é um risco, irmãos. Não apenas para os outros, é um risco para nós. Igrejas morrem todos os anos porque perderam o seu fervor espiritual. Talvez nós não morreremos de um ano para outro, talvez. Mas talvez no espaço de uma geração poderemos morrer enquanto igreja. Poderemos não colocar substitutos. Porque de que maneira haverá substitutos à nossa geração quando talvez os pequenos não veem o amor mais em nós? Por qual razão eles permaneceriam na fé? Isso é muito sério. Mas eu quero terminar essa mensagem, não imediatamente, tá? Não espere que eu vá acabar nos próximos 5 minutos, não quero frustrá-lo. Mas eu quero fazer algumas aplicações rápidas, e aí depois sim, caminhar para a conclusão da mensagem. A primeira conclusão é que o texto fala que Cristo conhece as nossas obras. Ele está presente. E isso deve ser um encorajamento para que nós trabalhemos de maneira diligente, mas também um lembrete de que Ele vê além das nossas ações. Se Ele está em nosso meio, Ele enxerga as nossas motivações também. O segundo lembrete é que zelo sem amor é insuficiente. Nós podemos ser muito zelosos da tradição, nós podemos ser muito zelosos das práticas, nós podemos ser muito zelosos da doutrina, mas sem amor, isso é insuficiente. A fidelidade doutrinária daqueles irmãos e a perseverança eram importantes, mas isso não substituía um relacionamento amoroso com Cristo. É insuficiente. Muitos irmãos, inclusive no seminário, têm se firmado no seu conhecimento teológico. Muitos pastores, missionários, presbíteros, teólogos, têm se firmado no seu conhecimento doutrinário, mas estão longe do Senhor. Longe. E se isso acontece com aqueles que vivem da exposição da palavra de Deus, por que isso não poderia acontecer com você também? Zelo sem amor é insuficiente. Pregação sem paixão não transforma ninguém. Em terceiro lugar, o texto fala também de um arrependimento que ele é contínuo e necessário. Mesmo igrejas bem estabelecidas, como era a igreja de Éfeso, uma igreja que tinha participado por um avivamento, uma igreja que tinha mais de 50 anos de idade, mesmo uma igreja madura como aquela, precisa de correção. Precisa voltar ao primeiro amor.
Arrependimento e restauração, então, não são marcas apenas de pessoas que são imaturas na fé. Mas, na verdade, as pessoas mais maduras na fé são as que mais se arrependem, são as que mais choram pelos seus pecados. Portanto, volte-se à prática das obras primeiras. E sabe qual que é o segredo das obras primeiras, irmãos? É porque as obras primeiras, as obras lá do começo da sua caminhada com Cristo, eram motivadas pela sua gratidão. Quando você conheceu pela primeira vez o amor grande de Deus por você em Cristo, isso preencheu você de tal forma que você dizia: Deus, o que for que o Senhor exija de mim, eis-me aqui. Eu sou grato, eu não estou oferecendo nada ao Senhor, porque o Senhor deu tudo por mim. Mas quando essa graça vai perdendo a cor, o cheiro para nós, então a nossa obediência vira apenas um aspecto religioso. Já não é mais motivada por gratidão, por alegria, por amor. E esse é um chamado para retornar aos hábitos da graça. Um chamado para a ação, sim, mas uma ação motivada pelo amor. Então, versículo 7 termina dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E agora vem uma promessa. Ao vitorioso, darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Se por um lado temos uma ameaça triste, terrível, Deus tirando a sua presença no meio daqueles que se dizem e intitulam igreja, por outro lado há uma promessa para aqueles que voltam ao primeiro amor. Aqui há um apelo universal para todas as igrejas e não apenas para a igreja de Éfeso. É um apelo para mim e para você, dizendo que o acesso ao paraíso, o acesso à comunhão plena e imperdível de Deus está atrelado ao nosso amor por Deus neste mundo. O grande teólogo John Piper já dizia que não há porquê pessoas que não amam a Deus neste mundo esperar que estejam no céu, porque no céu só será céu para aquelas pessoas que amam a Deus aqui. Porque do contrário, o céu será inferno. Mas o texto diz que ele dará um fruto da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Aqui a árvore da vida simboliza o pleno desfrute de Deus. Esse é o prêmio para quem retorna ao primeiro amor, a restauração de uma intimidade plena e imperdível com Deus. Por que devemos voltar ao primeiro amor? Porque é disso que trata o novo céu e a nova terra. Voltar ao primeiro amor não é uma questão apenas de obediência, é de experimentar novamente a alegria que só Deus pode dar. Em outras palavras, é retornar à alegria da salvação. Mas eu quero dar um destaque precioso para o darei o fruto da árvore da vida. Aqui está uma promessa de comunhão eterna com Deus, que foi perdida no jardim do Éden. Lembra? A árvore da vida, lá em Gênesis, no comecinho da Bíblia. Depois que Adão e Eva pecam, eles são expulsos do jardim, para que eles não tenham acesso mais ao fruto da árvore que simbolizava a comunhão com Deus, por conta do pecado. Essa árvore some da Bíblia. Não tem mais nenhum lugar que fala sobre essa árvore, até o último livro da Bíblia, Apocalipse. E aqui, no capítulo 2 de Apocalipse, a gente retoma ao símbolo lá do Jardim do Éden, dizendo: aqueles que voltam ao primeiro amor, eles terão acesso à árvore, ao fruto da árvore da vida, que simboliza a comunhão com Deus. Mas espera aí, como é que a gente tem acesso a esse fruto mesmo? E aí sim, Apocalipse 22. Acompanhe a leitura comigo. Você vai perceber que se você está com a Bíblia de papel ou celular, eu não estou usando mais a NVT nesse versículo específico. Eu estou usando a Revista e Atualizada, porque eu acredito que ela traduz melhor esse texto. Ela diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro,
Porque para eles, lhes é assistido o direito da árvore da vida. Quem tem acesso à árvore da vida, então? Aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Qual é o segredo, irmãos? Qual é o segredo para voltar ao primeiro amor? É lavarmos as nossas vestes, que já foram uma vez lavadas, mas que por conta dos nossos pecados constantemente são sujas novamente. E nós precisamos lembrar daquele sangue que nos lava por completo os pecados do passado, presente e do futuro. E nós precisamos nos apropriar de novo e de novo desse sangue, é o que estaremos fazendo daqui a alguns minutos, de tal forma que vivifique em nós o nosso amor por Deus. Portanto, só comerão do fruto da árvore da vida, que simboliza a verdadeira comunhão com Deus, aqueles que lavarem as suas vestes no amor de Cristo e que agora o amam de volta. Esse amor vem da convicção de perceber aonde se esteve uma vez, se arrepender e voltar às primeiras obras. Não é sobre tentar fazer melhor da próxima vez, não é isso. Não estou dizendo, gente, voltem para casa e tentem mais, se esforcem mais, dependam do seu desempenho. Não estou dizendo isso. Não é sobre se sentir culpado e se esconder por debaixo das suas boas intenções, mas é sobre ir ao Salvador no sangue do seu Filho. É relembrar o amor imerecido derramado por Jesus naquela cruz. É confessar a sua frieza e pedir a Ele a sua graça. E agora sim, eu termino essa mensagem com uma citação de Tozer, no livro A Procura de Deus, que, refletindo sobre esse mesmo cenário que nós falamos essa noite, literalmente ele disse o seguinte, abre aspas: ó Deus, provei de tua bondade, e ela tanto me satisfez, quanto me fez desejar por mais. Tenho a dolorosa consciência de minha necessidade de mais graça. Eu envergonho-me de minha falta de desejo, da minha insensibilidade, da minha falta de amor. Ó Deus, Trino Deus, quero desejar-te, anseio por ansiar-te por inteiro. Estou sedento de mais sede de ti. Eu tenho sede de Deus, mas é muito pouca, é o que Tozer está falando. Mostra-me a tua glória, então, peço-te, para que eu possa te conhecer de fato. Por tua misericórdia, Deus, inicia dentro de mim uma nova obra de amor. Deus, então, dize à minha alma, Deus dizendo à alma de Tozer, manifesta o meu amor, amada minha, e vem comigo. Essa é a oração de Tozer. Deus, manifesta o seu amor na minha alma. Então, dá-me graça para me erguer e te seguir. Desde essa planície escura, por onde tenho vagado há tanto tempo. Deus, eu reconheço para onde eu caí. Deus, eu reconheço a minha planície escura. Deus, eu reconheço a minha falta de amor. Deus, eu reconheço que eu deveria ter mais sede do que eu tenho. Que eu deveria ter mais fome do que eu tenho. Mas encontra e manifesta o seu amor na minha alma. Eu só posso amá-lo na certeza de que o Senhor me ama primeiro. Então, demonstra o seu amor de novo, e de novo, e de novo. Voltar ao primeiro amor não é apenas um comando, é um convite para desfrutarmos de novo do nosso Salvador. Amar e ser amado pelo Senhor. É a melhor coisa que existe. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por tua palavra, que é uma espada que revela aquilo que está em nosso coração. E o nosso coração, Deus, essa noite reconhece que carece
de mais sede pelo Senhor. Nosso coração, como a igreja de Laodiceia, é um coração morno. Nosso coração, como a igreja de Éfeso, é um coração que perdeu o primeiro amor. Por isso, restaure em nós a alegria da salvação. Restaure em nós uma compreensão viva e poderosa do teu amor por nós, na pessoa de Cristo naquela cruz. Para que alcancemos um amor ao Senhor, genuíno. Dá-nos, Deus, verdadeiro arrependimento, dá que sejamos capazes de voltar à prática das primeiras obras. Restaure em nós o amor que tínhamos no princípio. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.